Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre a segunda temporada da série belga Noite Adentro, uma produção original Netflix. A segunda temporada, assim como a primeira, volta com 6 episódios, cada um com mais ou menos meia hora de duração, e se na primeira temporada acompanhamos o que aparentava ser um suspense sobre sequestro e logo se revelou uma ótima ficção científica viciante, aqui, nessa segunda temporada, a gente tem um começo um pouco mais morno, mas depois, gente, a série só vai. Nesse vídeo eu faço uma análise com spoiler da segunda temporada e também comento o final para quem já assistiu. Então, se você somente quiser conferir a parte em que eu comento o final, eu facilito a sua vida. Aproveita e pula para esse minuto que tá aparecendo aqui em tela, porque você vai exatamente para esse trecho. Antes disso, eu faço a análise com spoiler. Bem, no final da primeira temporada de Noite Adentro, descobrimos que o grupo de civis conseguiu chegar até o bunker, aquela instalação militar secreta. E a gente descobre nessa segunda temporada que existe um número razoável de militares da OTAN naquela instalação e também alguns poucos diplomatas. E eu fiquei me perguntando, ué, cadê a galera realmente importante naquele bunker? Porque até então eu acredito que se rolou esse bafafá todo na OTAN antes de realmente acontecer, por que não tem outras pessoas poderosas ali no bunker? Cadê as pessoas realmente importantes? A conta não fecha. Mas ok, uma coisa que eu já aprendi desde a primeira temporada é que Noite Adentro é uma produção super boa, porém tem muita ponta solta no meio do caminho. E se você ignorar boa parte das pontas soltas, a série fica muito boa. E assim eu fiz também com essa segunda temporada. E eu já adianto pra vocês o meu veredito. Acho que a segunda temporada tá muito boa, viu? Não acho que supera a primeira, mas não quer dizer que não seja boa, apenas que não tá tão boa como a primeira temporada, pra mim. E eu vou entrar em maiores detalhes ao longo do vídeo pra vocês, combinado? Bem, percebemos que os militares comandam aquela base e já percebemos logo de cara que há uma certa insatisfação por parte de alguns militares com as novas pessoas que entraram no bunker. Eles não fazem a menor questão de esconder que não estão felizes ali com a presença de outras pessoas e, gente, tentam arrumar treta a todo custo com a galera nova. E logo de cara percebemos aí qual vai ser o grande fio condutor da temporada, a busca por suprimentos. Isso porque, gente, a Inês estava super de boa cozinhando lá as batatas dela e ela acabou levando a culpa por um acidente que não foi culpa dela. Já que ela estava cozinhando e um militar foi lá dar uma de enxerido, se intrometeu no meio, e é o que aconteceu, gente? Causou um incêndio em boa parte aí dos suprimentos. Gente, que cachorrada foi essa? A menina tava lá super de boa, vem um outro encher o saco e a culpa ainda é dela. E uma coisa que logo percebemos, essa segunda temporada, diferentemente da primeira, é muito mais focada nas situações em que a galera tá se envolvendo com os militares do que necessariamente a situação apocalíptica com o sol. De uma certa forma, a série cai muitas vezes muito mais em um drama do que necessariamente em um suspense. A série se distanciou um pouquinho da pegada de imprevisibilidade que tinha no começo, onde tudo dá errado e a galera corre contra o tempo antes do sol nascer. Mas mesmo assim, eu ainda curti o ritmo da série porque, gente, ela vai sem medo, mata muito personagem querido, muitas vezes personagens que a gente, como espectador, tivemos um certo tempo de criar vínculos e quando mata o personagem, até gera uma certa emoção em quem assiste. E eu tô falando aqui especialmente da morte da Zara e do filhinho dela. Gente, olha, eu fiquei muito chocada que logo de começo a série veio, entrou jogando e já mostrou que não tava pra brincadeira. E já que eu comentei sobre a morte dos dois, eu tenho que fazer algumas observações aqui. Eu tinha super estranhado aí o fato deles terem ficado trancados numa sala, gente. Como que aquela porta fechou misteriosamente? Só no final a gente entende, né, que foi na verdade o Marcos que fechou a porta a mando do chefe dele. Aquele mesmo chefe que morreu logo no começo da temporada. E pra quem não entendeu muito bem essa situação, na segunda parte do vídeo eu comento com maiores detalhes essa história, esse rolê todo envolvendo a Zara e o Marcos. Outra coisa também que eu achei um pouquinho estranho envolvendo a morte desses dois personagens foi a reação do Ayaz. Inicialmente ele ficou bem mal, mas depois ele se recuperou do nada, aparentemente, né? E a temporada inteira tava todo mundo tipo olhando ele, vigiando. Só nos 45 do segundo tempo que a gente vê realmente ele tendo alguma atitude em relação ao que aconteceu com a morte da amada. Mas a série, como é bem malandra, vai deixar os desdobramentos disso para a terceira temporada. E uma última coisa sobre a morte da Zara e do filho. Se o Hortz tinha capacidade de criar um maçarico, por que ele não tentou criar um maçarico um pouco maior desde o começo para tentar tirar os dois daquela sala? Gente, na hora que eu vi ele fazendo um maçarico para fugirem lá pelas tubulações, olha,
Meu sangue subiu, fiquei com raiva. Por que ele não teve essa ideia no começo da série? Bem, outros personagens que me subiram sangue até a cabeça foram os militares, né, gente? Definitivamente se revelaram pessoas nada confiáveis. Lembra que eu falei pra vocês no comecinho do vídeo que eles estavam procurando aí situações pra causar com a galera? Pois bem, a situação foi encontrada quando descobrem que a morte do Terenzio lá no final da primeira temporada foi culpa da Sylvie. E aí eu até fiquei me questionando, o Terenzio era tão importante assim, gente? Se ele realmente fosse tão relevante assim, por que não levaram ele da OTAN pro bunker? Ai, mas é porque é militar, uma conduta de honra, um código ético. Ai, gente, por favor, né? A Sylvie é tão militar quanto o Terenzio também. Ela estava afastada, mas ela também era militar. Ai, mas é porque ele é militar da OTAN. Ah, os cambal, gente, por favor. Se ele fosse importante, ele teria ido também inicialmente. Certeza que só estavam caçando ali alguma justificativa para mexerem com as pulgas. E tanto que eles fizeram uma movimentação estratégica para tentar despachar para Noruega a galera realmente com potencial de agredi-los e deixou lá no bunker somente a galera mais fraquinha. E olha, como espectadora, eu falo para vocês, eu acho muito legal que essa série não fica fazendo muito mistério. Ela revela com uma certa antecedência muita coisa pra gente. E quando de fato acontece com os personagens, mesmo a gente sabendo o que poderia acontecer com eles, ainda assim, olha, eu fiquei muito aflita em vários momentos. Mas uma coisa é certa, essa aliança dos militares contra a galera original do avião, de certa forma, fortaleceu o senso de grupo, o senso de unidade da galera original da primeira temporada. E aqui eles pensam muito mais no coletivo quando vão agir. Ou seja, a treta com os militares, na minha percepção, acabou unindo a galera do avião. E a gente pode perceber isso até mesmo pelo Rick. Ele, na primeira temporada, era um personagem que eu tinha muito ranço. Nessa segunda temporada, eu ainda tinha ranço dele. Mas assim, dá pra ver que ele mudou um pouco. Ele continua sendo guiado pelos seus princípios morais, pela sua religião. No entanto, aqui ele é muito menos... Qual é o termo certo? Pau mandado, sabe? Ele não é um pau mandado dos militares, sabe? Ele tem uma certa autonomia para tomar as decisões dele, diferentemente da primeira temporada, né? Porque o que o Terenzio tava fazendo lá, tava ele atrás. E nessa segunda temporada, não, gente. Ele até morre com dignidade quando ele tenta salvar a galera que tá no helicóptero. E isso é consequência direta dessa relação grupal que ele desenvolveu juntamente com os outros personagens nessa segunda temporada. Aqui, todo mundo dá o seu melhor para tentar sobreviver e fazer com que o outro sobreviva. Até mesmo dentro do bunker, por mais que os militares não reconheçam, todos os personagens do avião estavam se esforçando. Ninguém queria ser um peso morto. Até a criancinha tava se esforçando, coletando os ratos, gente, que no final foram super importantes, viu? Bem, na minha visão, o primeiro, o segundo e parte do terceiro episódio foi um pouquinho mais devagar, menos acelerado, e lá a partir do terceiro, quarto episódio, a série só vai. Porque é quando começam os preparativos pra galera ir para a Noruega. E eles vão atrás de sementes. E pra quem não sabe, gente, realmente, tá? Aquele local existe na vida real. Há na Noruega uma instalação que realmente armazena no frio diversas sementes do mundo. E bem, a partir do momento que o grupo do avião se separa, parte vai para a Noruega e parte fica no bunker, é quando definitivamente a tensão aumenta e tudo, absolutamente tudo dá errado. Bem, a galera que tava no bunker ficou em maus lençóis, como a gente já conversou aqui, e eu até pensei que com a chegada dos militares russos, até que daria um alívio para as pulgas, mas não foi isso que aconteceu, né? Bem, outra personagem que causou bastante, além dos militares, nessa segunda temporada foi a Gia, né, gente? Ela que eu até pensei que iria resistir um pouquinho mais na série, afinal, ela ganha um momento inicial de episódio, assim como outros personagens importantes, mas logo ela morreu, né? E olha, eu não acho que foi culpa dela e a situação dela ter ficado trancada na cabine. Ok, ela que se trancou. Mas assim, todo mundo tinha ciência da situação dela ali. Ela acabou de descobrir que todo mundo que ela amava morreu e ela tá sem os medicamentos dela. Realmente achei super estranho ela morrer tão rápido, tendo ganhado um momento inicial, sendo que personagens da primeira temporada, que estão vivos até hoje, como o Osman, se eu bem me lembro, não ganharam um momento inicial até agora. Bem, se nessa segunda temporada tivemos avanços aí com o grupo de sobreviventes, ou seja, surge aí um senso de pertencimento ao grupo original do avião, em contrapartida não tivemos grandes desenvolvimentos individuais nessa segunda temporada. Tal como a série também não desenvolveu tanto os personagens que inseriram nessa segunda temporada. Fato, o foco da série é a sobrevivência e não tanto os dramas pessoais de cada um dos personagens. Porque o que realmente importa aqui não
não é quem eles eram, e sim quem eles são agora. Bem, até o momento a série ainda não foi renovada para a terceira temporada, mas ainda é muito cedo para isso, né? No entanto, podemos perceber que ficaram muitos arcos em aberto aí para uma terceira temporada. E eu vou tentar listar rapidamente aqui alguns dos arcos que ficaram em aberto. Bem, logo de começo temos a grande dúvida, né, sobre o submarino. Realmente foi aquele submarino que atirou os mísseis? Se não, será que aquele submarino realmente só tem pesquisadores? Se caso houver a confirmação que aqueles mísseis eram deles, por que eles atiraram nos aviões? Somente para garantir que ninguém iria chegar nas sementes antes deles? Será que pode ter outros russos, além daquele trio que a gente viu? Será que o helicóptero vai chegar até a Noruega de fato? A galera vai conseguir se reencontrar? Será que o Marcos vai morrer nas mãos do Ayaz? Será que o submarino vai abrigar os civis? Será que aquelas sementes que todo mundo tá indo atrás ainda prestam? E o mais importante de tudo, gente, será que o Hortz vai conseguir ser avisado pela galera que ficou lá no bunker sobre o ratinho? Porque um dos ratinhos dele sobreviveu, gente, como observamos na última cena da temporada. Mas como vão avisar o Hortz, sendo que a Inês levou o rádio deles? Olha, eu tô super curiosa para uma terceira temporada. Me conta aqui nos comentários se você também tá e quais são as suas teorias. Eu tô muito ansiosa, especialmente por conta do lance dos ratinhos, gente. É possivelmente a grande esperança para a humanidade. Bem, agora eu vou começar a parte onde eu comento o final da história. Então, se você não tiver grandes dúvidas sobre o final, a gente se despede por aqui. Caso contrário, segue comigo. E ó, não esquece, deixa o like e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Bem, no finalzinho dessa segunda temporada, observamos que muita coisa acontece em pouco tempo. Vamos começar pela galera que estava no bunker. A gente observa que eles estavam meio que sem saída, porque provavelmente seriam todos mortos pelos militares. E, gente, até que surge uma luz no fim do túnel quando a galera consegue escapar pela tubulação. E a única forma deles conseguirem fugir sem serem notados é se eles cortarem a energia momentaneamente, porque em algum momento vão consertar, e assim eles podem fugir. Mas para isso é necessário um óculos de visão noturna. Eles literalmente dão as mãos e são guiados pela Sylvie no escuro para saírem daquele local. E quando os militares conseguem religar a energia, é um pouco tarde demais, porque a galera fugiu, as pulgas, e, gente, estão indo em direção ao helicóptero dos russos. Porque, como a Sylvie consegue dirigir helicópteros, eles vão tentar chegar até a Noruega e encontrar o restante do grupo. Eles são perseguidos pelos militares e, em um ato muito nobre, o Rick decide ser corajoso e não somente matar os militares utilizando aquele caminhão, mas também, gente, ele permite que o helicóptero levante mais rápido, já que é um peso a menos na aeronave. E ele também já estava um pouco mal, né? Porque como ele dedurou a Sylvie, né? Não intencionalmente, porque ele estava pensando no bem maior e tal. Acaba que ele leva uma facada, porque ele não queria colaborar com os militares, não queria dar a chave, né? Que trancava a Sylvie. E ele leva uma facada. Então, assim, ele já estava meio mal e as chances dele morrer existiam. E assim, ele colidiu um caminhão-tanque com o carro dos militares, matando aí os principais vilões da temporada, permitindo que a galera do helicóptero partisse e, quem sabe, fosse ao encontro lá da galera da Noruega. Bem, encerrada essa parte, vamos falar do pessoal que estava coletando as sementes. Bem, a Gia estava lá amarrada na cabine do avião e ela conseguiu se soltar. Por quê? O Ayaz, quando ele foi conversar com a Inês no rádio, ele teve uma notícia bem desagradável dela, então ele meio que ficou atordoado e acabou esquecendo uma ferramenta que possibilitou a Gia se soltar. Ela se prende lá na cabine e faz aquele estrago que todo mundo viu, né, gente? Como não tinha jeito, não dava para abrir a porta do lado de fora, era preciso caçar uma outra alternativa para entrarem na cabine. E a alternativa que surgiu foi remover a parte da frente e entrarem por lá. E assim que entram, encontram o corpo da Gia, porque como era esperado, ela morreu por conta do sol. Bem, a decepção de quem entrou na cabine foi grande, né, gente? Porque era nítido para quem assistiu a série, né, e viu o que a Gia estava fazendo, que definitivamente ela estava destruindo tudo que via pela frente. Então, assim, ela causou muitos danos irreparáveis ali no avião, especialmente com o rádio da aeronave. Então, meio que a galera que tava lá no gelo não tinha muitas expectativas, muitas esperanças, porque não tinha como outro avião pousar ali, já que o avião que eles estavam, né, foi posicionado de uma forma que nenhum outro avião conseguiria pousar ali também naquela mesma pista. Ou seja, quem poderia salvá-los? Eles até cogitam, né, tipo, se aparecer alguém aqui, a gente tenta, sei lá, paz, tenta dividir as sementes e tal. Mas assim, como vai aparecer se não tem como pousar? Eles até tentam criar um jeito de tirarem a nave da pista, mas, enquanto isso, o Ayaz
já tá fazendo a vingança dele. Isso porque quando ele tava conversando com a Inês no rádio, ele foi a última pessoa que falou com ela revelou a verdade pra ele, que o Marcos indiretamente matou a Zara, já que foi ele o responsável por fechar a porta. Porque, segundo o que ele contou para a Inês naquela carta, ele estava obedecendo ordens. O chefe, o superior dele, não estava muito feliz aí com a Zara, ela era um pouquinho afrontosa, né? E ele queria dar um medinho nela. E acontece que ele trancou justamente a porta que não tinha uma chave. Bem, o Ayash já estava segurando a informação da Inês há algum tempo, só que ele estava esperando todo mundo voltar para o bunker para confrontar o Marcos. Mas como aparentemente isso poderia não acontecer, ele decide fazer a vingança dele ali mesmo. Bem, ele estava prestes a matar o Marcos porque o garoto não negou a verdade, né? Mas ele tentou se justificar. E é quando, gente, aparece um pesquisador turco, ou pelo menos o cara fala que é um pesquisador. Ele sai do submarino juntamente com outras pessoas e ele vai correndo em direção ao local onde estão as sementes. E bem, essa foi a deixa pro Marcos vazar. O Ayaz até tentou atirar nele, mas deu errado. E, gente, parece que o Ayaz atirou aí no pesquisador. Eu acho que o tiro deve ter acertado, mas esse pesquisador deve sobreviver. Ou não. E aí pode ser motivo de mais treta. E por fim, temos aquela cena bombástica onde percebemos que um dos ratinhos do HOTS sobreviveu. Ou seja, ele conseguiu fazer um ser vivo com DNA sobreviver ao sol. Bem, eu espero que eu tenha tirado todas as dúvidas de vocês sobre o final da série. Se tiver alguma outra dúvida, deixa aqui nos comentários que eu tento te ajudar. Muito obrigada por ter assistido o vídeo até agora. Compartilha aqui comigo qual é a sua percepção dessa segunda temporada e suas expectativas para a terceira. E a gente se vê em outra oportunidade. Beijinhos e tchau, tchau!